Fala rapaziada, tranquilo? Estamos reunidos de novo, mais uma resolução de exercícios. Saque sua apostila agora, resolvida como sempre, e vamos começar a nossa resolução. Tirar todas as dúvidas e gabaritar essa sua apostila aí que já está toda resolvida. Vamos lá, começamos agora. Leia comigo a questão. Questão 1. Chamamos de solo a camada superficial que recobre a litosfera. Essa camada é formada de materiais decompostos de rochas sob a ação combinada das outras três esferas da Terra: atmosfera, hidrosfera e biosfera. Isso daí é exatamente o que a gente estudou, tá vendo? O solo ele é formado através da ação de todos esses elementos que se combinam juntos na nossa atmosfera, na hidrosfera e na biosfera, ou seja, os seres vivos. Então, com relação à realidade que envolve a formação e os tipos de solos existentes, assinale a opção correta. Então, ele pede para a gente que, com relação a essa realidade, a formação do solo, que a gente já sabe de qual é salteado, então ele pede que a gente assinale a opção correta em relação a essa formação do solo. Vamos lá, opção A. A transformação que a porção superficial da crosta terrestre sofre resultante da interação com elementos climáticos, ou seja, aqui a água e seres vivos, tanto física, que é a desagregação, como química, decomposição, damos o nome de intemperismo. Tem alguma coisa errada nessa? Não, né? Aí, certinha, nosso gabarito, letra A. Isso mesmo, nós estudamos e vimos que o nosso intemperismo físico ele é responsável pela desagregação da rocha e o nosso intemperismo químico é responsável pela decomposição da rocha. Mas não para só por aí, né? Nós temos também a ação da água influenciando no nosso intemperismo químico e os seres vivos, certo? Naquela transformação lá física e químico-biológica, certo? Vimos sobre isso. Então, show de bola, gabarito certinho, letra A. Vamos lá para a letra B, por que não pode ser? Olha só, as formações dos solos resultam de combinações independentes das condições geológicas, geomorfológicas, climáticas e biológicas, tá certo? Não tá, né? O próprio enunciado da questão fala pra gente isso, olha só, sob a ação combinada das outras três esferas. Então, não são combinações independentes, elas interagem entre si. Então, letra B errada. Vamos lá para a nossa letra C. A decomposição química exerce pouca influência na formação dos solos ricos em material orgânico. Por isso, se observa no sertão nordestino o domínio de solos ricos em materiais dessa natureza, onde a ação das elevadas temperaturas comprovam essa realidade. Não, negativo. Olha só, a gente sabe que o solo de lá do nosso sertão nordestino, ele é pobre e bastante raso. Então, nossa decomposição química, ou nosso intemperismo químico, ele exerce muita influência na formação de solos ricos em material orgânico. Até porque a água ela é responsável por essa transformação dos minerais presentes naquele local. Então, se a água é responsável por essa transformação, ela também vai ser responsável por criar esses solos mais férteis. Então, não, letra C está errada. Nossa letra D. O solo descende diretamente da rocha-mãe, o que implica dizer que o mesmo tipo de rocha dá origem sempre ao mesmo tipo de solo, pois as condições físicas, químicas e biológicas, apesar de serem importantes, são secundárias nessa formação. Não, negativo, olha só, ele está falando que a nossa rocha original, ou seja, aquela rocha que se formou inicialmente, ela sempre vai formar o mesmo tipo de solo, porque esses outros fatores aqui, que são as condições físicas e químicas e biológicas, elas não influenciam na formação, influenciam só secundariamente. Negativo. A gente sabe sim que elas são muito importantes, até porque se a gente tratar aqui das condições biológicas, nós vimos em relação ao humus, que é aquela
camada que se forma na parte superior do solo, influenciando diretamente através dessa decomposição dos seres vivos nessa criação da fertilidade, nessa fertilidade do solo. Então, letra D errada. Nossa letra E, o conjunto de sedimentos que surge de uma rocha decomposta torna-se solo mesmo antes da ação dos ditos agentes externos, ar, vento e água, pois o solo, para se formalizar, depende somente da junção de vida microbiana em sua decomposição. Não, negativo. Nós sabemos que o intemperismo químico e o intemperismo físico, ou seja, esses agentes externos que atuam modelando o nosso relevo, que atuam formando, transformando esse nosso relevo, eles influenciam diretamente nessa formação. Então, negativo. Errado também a nossa letra E. Gabarito aí certinho na nossa primeira questão, letra A. Marcou aí, botou certinho do lado? Show de bola, vamos continuar. Nossa questão número 2. Nas áreas muito úmidas da Amazônia, típicas de clima equatorial, que nós já estudamos, olha só, os solos são lavados, olha só, grifa isso daí, ó, lavados, e tem seus minerais e nutrientes escoados pela água da chuva, olha só que a gente já estudou sobre isso, causando o empobrecimento do solo em curto prazo. A este processo de degradação do solo denominamos lixiviação. Olha só, estudamos sobre isso. Lavagem do solo, sempre quando eu falei de lavar o solo, falei sobre retirada dessas camadas horizontais do solo superiores, que a gente estudou sobre elas, certo? Retirei essas camadas superiores, eu tenho a perda desses minerais, esses nutrientes, eles são escoados pela água da chuva e causa esse empobrecimento do solo. Então, processo de lixiviação.